E aí, pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de ciências, beleza? E o assunto da aula de hoje é sobre os hormônios nos vertebrados, de como os hormônios atuam aí nos animais vertebrados, tá certo? Antes da gente iniciar este conteúdo, de eu poder explicar direitinho para vocês todos esses tópicos, eu gostaria de fazer aí com vocês uma situação recapitulando os conteúdos que nós estudamos referente à questão dos hormônios, certo? Então, nas nossas aulas anteriores, primeiramente nós falamos aí da definição dos hormônios, né? O que são os hormônios? Então, nós vimos que os hormônios aí, basicamente, né, são substâncias, né, que têm essa capacidade de regular o funcionamento do corpo, né? Então, são os hormônios que mandam, que trazem esse mecanismo, regulam o metabolismo do organismo, né? Seja de qualquer ser vivo. A gente está estudando agora a questão dos animais, né? Falando dos animais invertebrados, e hoje falaremos dos animais vertebrados, mas nós vamos ver que os hormônios também eles estão presentes nas plantas, tá certo? Então, os hormônios aí, eles são bem atuantes com relação à questão de todo o metabolismo do organismo, tá certo? Nós falamos também anteriormente a respeito dos hormônios nos invertebrados. Então, nós vimos que a questão dos hormônios dos invertebrados, eles estão relacionados principalmente com o crescimento e a maturidade que os animais invertebrados vão ganhar ao longo da vida, né? Então, nós destacamos aí os 3 hormônios principais que atuam nos animais invertebrados, né? Que no caso são os hormônios cerebrais, a equidisona ou hormônio da muda, né, que auxilia na mudança do corpo do animal, naquele processo muito importante que é a metamorfose, né, que acaba fazendo com que o animal mude radicalmente tanto a sua aparência física, tanto também quanto a comportamental, e o hormônio juvenil aí, que acaba bloqueando, retardando as mudanças do corpo que fazem a larva se transformar em um adulto, tá certo? Então, hoje nós falaremos aí a respeito dos hormônios nos vertebrados, de como os hormônios atuam nos animais vertebrados e quais são as glândulas responsáveis por trazer esses hormônios, tá certo? Bom, os hormônios então, eles são armazenados em estruturas chamadas glândulas, tá certo? Que eu já comentei com vocês aí nas aulas anteriores. E eu comentei com vocês que as glândulas elas estão divididas aí em 3 tipos, né? A glândula endócrina, né, que é aquela que vai ser produzida, né, diretamente na circulação sanguínea. Nós vamos ter a glândula exócrina, que vai, no caso, vai ser aquela que vai ser liberada na superfície do corpo do animal, como é o caso, por exemplo, da glândula sudorípara, que acaba liberando o suor, né? Então, o suor ele passa pela superfície do corpo, fora da corrente sanguínea, e a glândula mista, que no caso aí nós temos como representante o pâncreas, né? Que ele vai fazer a parte endócrina quando ele produzir a insulina e o glucagon, né? Que vai fazer o controle de açúcar no sangue. Mas quando ele liberar enzimas digestivas para poder auxiliar na digestão, aí ele vai ser uma glândula exócrina. Então, por isso que o pâncreas é chamado de glândula mista. Bom, entre as glândulas que nós vamos estudar hoje dos vertebrados, nós vamos destacar as glândulas endócrinas, tá certo? Ou seja, aquelas glândulas que produzem os hormônios que estão diretamente ligados na circulação, certo? Então nós não vamos falar aí a respeito, por exemplo, das glândulas sudoríparas ou das glândulas mamárias, que no caso dos animais mamíferos é uma glândula importante, pois é a liberação do leite materno, certo? Que está presente no corpo dos animais aí fêmeas. Então nós falaremos aí a respeito das principais glândulas endócrinas existentes no corpo dos vertebrados. Então, de uma maneira geral, tá certo? Bom, os hormônios, como eu falei para vocês, eles têm a função do quê? De regular o funcionamento do corpo, certo? E aí nós vamos destacar as 3 principais glândulas existentes nos animais vertebrados. Essas 3 principais glândulas são a hipófise, os ovários e os testículos.
A hipófise vai ser aquela que vamos dizer que vai ser a principal, vai ser a glândula mestre, do qual a gente vai ter bastante coisa para falar a respeito dela. E os ovários e os testículos vão ser as glândulas sexuais, responsáveis aí pelo amadurecimento dos animais, tá certo? Bom, vamos lá então. Com relação à glândula hipófise, então, aonde que ela se situa-se, pessoal? A glândula hipófise ela está localizada lá na base do crânio, associado ao hipotálamo, certo? O hipotálamo também é um outro tipo de glândula que acaba funcionando como um centro regulador de temperatura corporal, de fome, de sede e de controle cardíaco. Então, por exemplo, quando a pessoa tem alguma alteração no hipotálamo, ela costuma sentir uma desregularização da temperatura corporal. Ou ela sente muito frio, ou ela sente muito calor, né? Ela tem dificuldade para poder se alimentar porque ela não tem fome, ou ela come demais porque ela está sempre sentindo fome, certo? Então, o hipotálamo é essa glândula responsável por fazer essa função. Então, aqui na nossa apostila, vou pegar para nós, para ilustrar melhor, na página 40, certo? Nós temos aqui um desenho certinho, esquematizando essas duas principais glândulas, certo? Então, nós temos aí a hipófise, olha que pequenininha que ela é, certo? E nós temos o hipotálamo associado ali junto com ela também, super pequenininha, que tem, e mesmo assim, elas conseguem ser as glândulas mestras, pois elas acabam desempenhando um papel muito importante na hora de mandar as informações para as outras glândulas, tá certo? Bom, vamos continuar aí então. Como eu falei para vocês, a hipófise, pessoal, ela é uma glândula mestre, certo? Por quê? Porque além dela regular o funcionamento, né, de várias outras glândulas, como a tireoide, os testículos, os ovários, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, e as glândulas suprarrenais, ela também é responsável, certo, pela produção de hormônios que atuam no crescimento, na reabsorção de água pelos rins, na produção de leite e também está presente aí no ciclo menstrual, no caso nas fêmeas, nos mamíferos, tá certo? Nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, né? A hipófise ela acaba produzindo um outro hormônio chamado de hormônio estimulador de melanócitos, né? Ou também conhecido como hormônio intermedina, certo? Esse hormônio intermedina, ele atua na dispersão dos cromatóforos, que são as células responsáveis aí pela alteração da cor do animal. Então, nos mamíferos, esse hormônio já age na determinação da cor da pele, tá certo? No caso, não vai ser chamado de intermedina, vai ser chamado de hormônio estimulador de melanócitos. Não vem de melanina, né? Do tom da pele? Então, o hormônio que acaba sendo produzido para poder desempenhar essa função de determinação da cor da pele é esse hormônio estimulador de melanócitos, né? E no caso dos répteis, anfíbios e peixes, a gente acaba descrevendo e chamando ele de intermedina, que é ele que vai ser responsável também pela coloração do animal. Então, nós temos um caso aqui muito interessante na apostila também, de exemplo, que é o caso dos camaleões, né? A mudança de cor da pele para ele é muito interessante, né? Porque permite aí para ele duas funções interessantes. A caça, para ele poder caçar, né? Para poder se alimentar, e também de defesa, para poder criar uma maneira ali de camuflagem para ele não ser predado, tá certo? Então, quem faz isso é este hormônio intermedina. E este hormônio intermedina é produzido pela glândula mestre, chamada hipófise. Então, olha que interessante. Então, este hormônio é produzido pela hipófise, tá certo? Bom, outra coisa importante também que eu gosto de falar com vocês, né? É que aqui na nossa hipófise, no hipotálamo, também está sendo desempenhado um hormônio muito importante, né? Que é a melatonina, né? Que é o hormônio aí responsável pelo sono.
Então, é um hormônio que a gente acaba produzindo principalmente à noite e com ausência de claridade, certo? Então, é um hormônio que a gente consegue produzir quando está dormindo. Então, por isso que os médicos, né, os estudiosos da área, eles aconselham a gente a fazer o quê? A gente deve, antes de dormir, ficar desprender do celular aí uns 15, 20, 30 minutos, né, se possível, na hora de dormir, né? Não ficar mexendo, para não ter contato com aquela luz branca, porque a luz branca vai inibir a sua produção de melatonina. E isso vai fazer com que você fique mais ansioso e perca o sono. Então é interessante a gente, quando for dormir, se desprender de aparelho tecnológico, né? Evitar ambientes muito claros, pois essa produção de melatonina ela só consegue ser feita com ausência de luz, tá certo? Tudo isso acontecendo na hipófise, tá certo? Bom, falaremos agora a respeito de outras duas glândulas que no caso são os ovários e os testículos, tá certo? Então aí, respectivamente, são as gônadas femininas e as gônadas masculinas. Ovários para gônada feminina e testículos para gônadas masculinas. Além das duas produzirem os gametas, né, femininos e masculinos, que originarão aí os descendentes, essas glândulas também elas acabam produzindo hormônios, né? Então elas acabam produzindo o estrógeno, no caso do hormônio feminino, e no caso do hormônio masculino, a testosterona, né? Para que servem esses dois hormônios? Esses dois hormônios eles estão presentes principalmente no dimorfismo sexual. O que significa isso? E o que é esse dimorfismo sexual, pessoal? Ele que acaba permitindo com que a gente consiga diferenciar de uma mesma espécie aqueles animais que são do sexo, que são machos e aqueles que são fêmeas, né? Algumas espécies, né, não acabam tendo dimorfismo sexual. Então, por exemplo, para nós, né, fica muito difícil a visualização. É o caso, por exemplo, que acontece com algumas aves, né? Com a maritaca, por exemplo, que agora está em época de procriação, a gente costuma ver bastante ela aí nos fios das residências, da cidade, e a gente não consegue identificar qual é o macho e qual é a fêmea daquela espécie. Existem algumas especulações, falam que a feminina é um pouco maior do que o macho, porque como ela vai acoplar os ovos, ela precisa ter um corpo maior e tal, mas isso são especulações, fica difícil para uma pessoa que é leiga identificar qual espécie é macho ou fêmea, é só com o exame sanguíneo para poder identificar qual é o sexo do animal. Mas o dimorfismo sexual ele está presente aí na questão dessas glândulas ovários e testículos que acabam produzindo o estrógeno no caso dos ovários e a testosterona no caso dos testículos, justamente para ter esse dimorfismo sexual, para ter essa diferenciação. Então, da mesma forma que eu falei para vocês que algumas espécies não contam com o dimorfismo sexual, que é o caso das maritacas, outras aves também já contam, né? Então, aqui nós temos o exemplo de um tangará-rei, né? A gente consegue identificar aqui, então, na imagem uma ave do sexo masculino, né? Macho, é um macho adulto. O que a gente consegue perceber, então? Que ele apresenta uma plumagem aí, com mais cores do que com relação à imagem B, né? Que é a mesma espécie de um tangará-rei, só que agora é uma espécie fêmea, certo? Então, aqui a gente tem o dimorfismo sexual, né? A gente tem as mudanças físicas de animais da mesma espécie, porém de sexos diferentes, por conta da ação hormonal que está acontecendo neles. Então, no caso da espécie macho, está sendo sintetizado, está sendo produzido a testosterona. E no caso da espécie fêmea, está sendo produzida e sintetizada o hormônio feminino, que é o estrógeno, tá certo? E no caso, esses hormônios também eles estão relacionados com a produção de feromônios, pessoal.
que são as substâncias que acabam atraindo o indivíduo do sexo oposto, favorecendo a cópula. Então, é o cheiro que esse animal acaba desencadeando para o animal do sexo oposto, para que aconteça a reprodução aí entre eles, tá certo? Bom, nós vimos então o quão é importante também a ação desses hormônios nos animais vertebrados, tendo a hipófise como uma glândula mestre responsável aí por controlar praticamente auxiliar todo o controle e funcionamento do nosso corpo, né? Desde as sensações de regulação de temperatura corporal, da questão da fome, da sede, controle cardíaco, né? Relacionados também à coloração, né? No caso aí dos seres humanos da pele, mas também dos animais aí com relação à sua coloração do seu tipo da cor de pelo, né? De pelos, de escamas, né? Enfim, tudo aquilo que permitia a coloração corporal deste animal. E nós vimos aí também a questão das glândulas ou gônadas reprodutoras, que no caso são os ovários e os testículos. Ovários representando as gônadas femininas e os testículos representando as gônadas masculinas. Ambas produzindo células sexuais, né? Que são, no caso aí, respectivamente, o estrógeno para os ovários e a testosterona, que é produzida pelos testículos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e compreendido bem a aula de hoje. A gente encerra, então, este assunto. Na nossa próxima aula, nós falaremos aí a questão dos hormônios nos vegetais, tá certo? Uma boa aula para vocês e tudo de bom. Até mais.